E aí, vamos mergulhar hoje num movimento literário bem específico, que nasceu num momento único da nossa história. Uma mistura de busca pela simplicidade na arte, com a febre do ouro e, acredite, até um fervor revolucionário. Bom, para a gente entender o que foi o arcadismo, a gente precisa primeiro dar uma olhada naquilo que ele veio para combater. De um lado, o barroco. Tudo era complexo, cheio de detalhes, super religioso, emocional ao extremo. E aí, do outro, chega o arcadismo, que é tipo um respiro de ar fresco, sabe? Buscando o simples, o natural, a razão, a objetividade. Foi uma mudança, assim, da água pro vinho. Ok, um novo amanhecer poético. Bonito, né? Mas vamos lá, vamos entender como e onde esse novo dia realmente começou para a literatura aqui no Brasil. O ano-chave para a gente é 1768, é o marco zero. É quando o Cláudio Manuel da Costa publica suas obras poéticas e funda a tal da Arcádia Ultramarina lá em Vila Rica. A partir desse momento, as regras do jogo literário brasileiro começam a virar. E essa virada não aconteceu do nada, não. Foi uma verdadeira rebelião, uma rebelião consciente. Os poetas árcades olhavam para aquela complicação toda do barroco e basicamente diziam: chega, vamos cortar o que não serve para nada e voltar para o que é essencial. Eles queriam uma ruptura total, muito inspirados naquelas ideias do iluminismo, que valorizavam a razão acima de tudo. Mas olha, para entender essa busca toda pela simplicidade, a gente tem que ir além da poesia. Precisamos falar sobre ouro, sobre razão e sobre revolução. Porque a arte ela nunca está isolada, né? E o arcadismo é a prova viva disso. E o centro de toda essa bagunça organizada não foi Salvador, nem o Rio de Janeiro. Foi Vila Rica, que hoje a gente conhece como Ouro Preto, em Minas Gerais. Era ali que o dinheiro do ciclo do ouro estava jorrando e criando uma nova elite, uma elite com grana para estudar e pensar. E é irônico, né? Porque era essa galera que escrevia sobre a paz do campo enquanto vivia no meio daquela realidade super intensa e muitas vezes brutal da mineração. E essa linha do tempo aqui deixa tudo muito claro, é quase um passo a passo. Primeiro, o ouro gera muita, mas muita riqueza. Segundo, essa riqueza toda paga os estudos e a importação das ideias iluministas da Europa. Terceiro, essas ideias inspiram um movimento artístico novo, o arcadismo. E, por fim, tudo isso explode num movimento político pela independência, a Inconfidência Mineira. Ouro, ideias, arte e revolução. Tá tudo conectado. Então, beleza. Quais eram as novas regras que esses poetas estavam propondo? Eles tinham uns princípios bem claros, que eles até expressavam em latim para guiar a escrita deles. O primeiro de todos era o inutilia truncat, ou seja, corte o inútil. Adeus para aquela linguagem super rebuscada, para as metáforas complicadíssimas do barroco. A poesia agora tinha que ser direta, clara, sem rodeios. Depois vinha o fugere urbem, que é literalmente fugir da cidade. Existia uma crítica muito forte à correria e à corrupção que eles viam nos centros urbanos. Para eles, a felicidade de verdade, a virtude, estava na vida simples do campo. Uma idealização bem forte, ainda mais para quem vivia na agitada Vila Rica. E eles fugiam para onde exatamente? Para o locus amoenos, o lugar agradável. Era um refúgio perfeito na natureza, um cenário de cartão postal com campos, rios, tudo bem sereno. Era lá que o poeta, muitas vezes se imaginando como um pastor, encontrava sua paz. Então, resumindo a ópera, os pilares eram esses: exaltar a natureza, valorizar a vida no campo, buscar inspiração nos clássicos da Grécia e de Roma e, claro, usar uma linguagem simples. E tinha um detalhe final que é fascinante. Os poetas usavam pseudônimos. Eles se transformavam em pastores com nomes clássicos, como se vivessem de verdade nesse mundo ideal que eles criavam nos poemas. Mas afinal, quem eram esses poetas? Eles não eram só escritores vivendo no seu mundinho, não. Eram homens totalmente envolvidos com o seu tempo. Eram verdadeiros poetas conspiradores. Aqui a gente tem os 4 grandes nomes. Cláudio Manuel da Costa, o cara que deu o pontapé inicial. Depois, Tomás Antônio Gonzaga, que talvez seja o mais famoso de todos, com seu lirismo apaixonado em Marília de Dirceu. E aí, numa pegada mais épica, a gente tem o Basílio da Gama e o Santa Rita Durão. O mais interessante sobre esses dois é que eles foram pioneiros em colocar o indígena como uma figura heróica, como protagonista na literatura brasileira. E aqui está o ponto central da história toda. Essa busca por simplicidade e razão na arte era um espelho do desejo por liberdade e razão na política. Poetas como Cláudio Manuel da Costa e o Tomás Antônio Gonzaga não estavam só escrevendo sobre pastorzinhos. Eles estavam conspirando, de verdade,
para libertar o Brasil de Portugal. A arte e a política andavam de mãos dadas. Certo? E no fim das contas, qual foi o legado que tudo isso deixou? O que ficou para o Brasil, para a nossa cultura? E nada melhor do que a própria poesia, para a gente sentir o estilo, né? Nesses versos do Gonzaga, o pastor Dirceu está se declarando para sua amada Marília. Percebe como a linguagem é simples, é direta? É o inutilia truncat em ação. O cenário é do campo, mas o sentimento é super profundo, universal. Essa é a alma lírica do arcadismo. O arcadismo, como movimento literário, acaba oficialmente em 1836, mas as sementes que ele plantou, essas floresceram. A valorização da nossa paisagem, a busca por temas que fossem do Brasil, tudo isso preparou o terreno para o romantismo e se tornou um pilar na construção da identidade literária do nosso país. Isso tudo nos deixa com uma pergunta para pensar. A história do arcadismo brasileiro nos mostra poetas que tentaram, ao mesmo tempo, simplificar a arte e libertar uma nação. A questão que fica no ar é: quando os artistas se tornam também revolucionários? Qual é o verdadeiro poder que um poema pode ter?